tá aqui conversando, a Gabi tá contando um pouquinho da história, falando um pouco da simetria, como ela começou, né, por que que ela começou, e contando que a princípio, a primeira vez que ela foi no estúdio onde ela fez a sua sobrancelha pela primeira vez. E quando ela fez essa sobrancelha pela primeira vez, ela se encantou, né, Gabi? Isso mesmo. E aí, com isso, ela acabou tendo aí esse amor pela sobrancelha, e aí ela tá terminando aqui de contar um pouquinho. Aí a gente vai retomando e vai falando, ela vai voltando um pouquinho no assunto, só pra gente não se perder, já que a gente ficou um pouco aí sem som no YouTube, tá bom? Mas aí vocês vão por favor, mandando esse feedback aí pra gente, se tá tudo ok. E obrigada e desculpa mais uma vez. Vamos lá, Gabi. É isso. Aí você conseguiu fazer a sobrancelha e aí tinha que fazer o retoque depois, né? Isso, eu teria que estar voltando num profissional para fazer esse retoque, mas é como eu te falei, eu tinha outras prioridades, outras obrigações financeiras e eu não tinha condição para estar ali fazendo com a constância que a minha pele exigia por ser oleosa. Então, eu falei, bom, esse negócio aqui não deve ser tão difícil. Então, quando eu iniciei trabalhando e ganhando dinheiro já, não era um dinheiro muito considerável, tá? Era um valor simbólico que elas me pagavam para eu repor o material que eu utilizava. Foi muito assim porque elas viam em mim e gostavam, mas eu não comecei cobrando sendo profissional da área. Eu fiz em mim, né? Eu fui mais uma vez e pela terceira vez no Sandro, ele percebeu a minha curiosidade e ele muito amoroso, muito cuidadoso, né? Eu deitei na maca dele pela terceira vez e aí eu fui fazendo algumas perguntas, ele percebeu o meu interesse, né, pelo assunto e ele me deu um espelho na mão e ele começou a me explicar como fazia. Ele pegou o lápis. É difícil sim. Isso, porque geralmente eles não querem passar. Não querem passar nada, o conhecimento. Né? O segredo, o conhecimento. Querem passar, mas pagando, né? Sim, querem passar, mas pagando. Mas assim, de graça, não. E ele não me deu um curso ali, ele me deu informações básicas que eu, por ter essa facilidade, sempre para lidar com tudo que é da área da beleza, eu peguei muito rápido. Então, ele me deu um espelho na mão e ele foi me ensinando. Você inicia a sobrancelha assim, você vai ter como referência esse ponto, vai passar aqui pelo canto interno do olho e você vai conseguir encontrar o ponto inicial, ponto alto você encontra assim e ponto final dessa forma. E me explicou como fazia, me disse onde que comprava. Eu, na época, acreditava que a henna, a gente comprava só com um certificado, só profissional podia comprar. Como muitas coisas que a gente hoje precisa comprar só com certificado ou com a empresa aberta, né? Isso. E ele falou, não, imagina, você compra em perfumaria, né? Eu achava que era henna, aquelas hennas de fazer tatuagem na praia. E ele falou, não, existem cores de henna específica, né? Enfim, ele foi me dando todas as instruções ali, as informações básicas e o que eu precisava saber para aquilo naquele momento. E aí eu saí de lá com a sobrancelha pronta. Eu falei, e agora? Eu não tenho o bendito do molde, né? Pra pôr na minha sobrancelha. Eu não posso perder esse formato. E aí eu fui na perfumaria, né? Comprei o meu vidrinho de henna. E aí um vidrinho de henna dá pra fazer várias vezes. E eu falei, cara, eu ganhei na loteria. Porque um vidrinho de henna eu comecei a fazer em mim e dava pra fazer diversas vezes e eu pagava na época R$35 no vidro. Que era o valor que eu pagava pra fazer uma vez. Então assim, eu falei, eu estourei, né? Ganhei. E eu comecei a fazer em mim. De que forma? Eu aproveitava o fim do designer dele, pegava um palitinho com algodão. Não esperava sumir, Não esperava sumir, porque eu não tinha ali um molde como referência. E aí eu ia aplicando a henna com o pincel e ia fazendo o alinhamento dessa henna com o palito de manicure, né, de laranjeira, com algodão na ponta, e assim foi indo. Eu comecei a fazer com muita frequência. Eu sempre fazia no início da semana, porque eu trabalhava a semana toda, e aí tinha a henna ali no final da semana, ela estava começando a sair. Aí eu fiz com ele, curtia a sobrancelha aquela semana e no sábado eu providenciei a henna, fiz a minha sobrancelha e quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, foi aí que tudo começou,
né? As meninas ali, as recepcionistas, os estilistas, as costureiras, as ajudantes, enfim. Todos, né? De onde eu trabalhava, eu comecei a fazer em mim. E aí as meninas na época até brincaram comigo. Elas falaram, nossa, tá rica fazendo sobrancelha no começo da semana e no final da semana, né? E, nossa, coitados. Eu falei, imagina, queria eu, né, ter condição de estar. Mas eu não, eu comprei, fui eu que fiz. E aí elas se assustaram, porque elas falaram, tá muito perfeita. Como assim você fez, amiga? Me conta. E eu falei, sim. Elas falaram, não quero saber, você vai fazer em mim na próxima semana, você pode trazer suas coisas, a gente vai te pagar, é um valor simbólico para você repor o seu material, porque a Rena eu comprei para uso pessoal, né? E aí eu repus o material, elas começaram me pagando assim, 3, 5 reais. Nossa. Porque como dava para fazer muitas vezes, quando juntava, às vezes eu fazia ali em um dia o dinheiro de repor já, Rena. Né? E às vezes ainda tinha ali no vidro pra eu fazer em mim. E aí foi indo, Neuza, assim que começou a minha história com a sobrancelha. E aí o pessoal começar a falar assim pra mim, você tem jeito pra coisa, vai se especializar, vai fazer um curso. E eu imagino, eu não me vejo fazendo isso, deixando de trabalhar, né? Eu não tenho cliente, como que eu vou fazer tantas contas pra pagar responsabilidades, filho pequeno, né, precisando ajudar o meu marido. Sim. E aí eu acabei que não foi uma coisa que eu levei a sério a princípio, mas eu já tinha me encantado com a profissão, né, porque a gente que trabalha com a área da beleza, a gente não faz só sobrancelha, a gente não faz só unha, a gente não faz só um cabelo, transforma um cabelo, a gente cuida da autoestima, né? A gente trata a pessoa se renovar ali. Isso. Se transforma. Não é uma transformação somente física, da parte externa, né? Isso. É a parte interna também. Você mexe com a pessoa. Muitas vezes, muitas vezes, né? Muitas vezes, na verdade, é de dentro pra fora. Sim. Né? Quantas clientes que não vêm porque tá com a autoestima baixa, porque precisa dar um up no visual, ficar mais bonita, vai ter um encontro, vai para uma festa, então ela quer se sentir bonita. Então não é ali só pelo designer de sobrancelha, né? É por tudo, pelo bem-estar dela, né? É verdade. E eu comecei a ver que eu cuidava de vidas, eu transformava olhares através da minha profissão. Eu cuidava de autoestima, transformando os olhares dessas mulheres, né? Através ali do dom, que eu acho que tudo iniciou muito com o dom. Você sabe, Gabi, que tem pessoas que têm depressão, começam aí no espaço de beleza, dependendo, claro, desse espaço e da profissional que atende, como essa profissional atende, que elas chegam a curar a depressão e começam a virar outras pessoas, elas começam a se enxergar diferente, elas começam a ver coisas que elas não viam nela antes, às vezes elas se acham feia, elas ficam cabisbaixo, elas ficam deprimidas, ficam chateadas, muitas têm ansiedade, e elas começam a perceber uma beleza diferente, uma forma diferente de se cuidar, elas começam a preencher um espaço que antes elas não tinham, e isso faz uma diferença enorme na vida de pessoas, né? Então existem alguns casos que acontecem muito isso, né? E também tem aquela questão do nosso profissional, quando a gente realiza também e vê que esse a pessoa, cuidado com a pessoa, né? Que a pessoa tá ali lidando com a beleza, que ela sai ali renovada, que ela sai maravilhada com a sobrancelha, com os cílios, né? Ou com o cabelo. Por isso que a gente aqui tá com o Pode Mais Beleza, gente, para justamente trazer profissionais que mostrem todos os tipos de beleza que a gente pode ter. Todos os tipos, desde cabelo, a gente vai falar aqui da parte da estética, a gente vai falar de maquiagem, a gente vai falar de tudo que vocês possam imaginar, de unha. Então a gente vai falar tudo do universo da beleza. Eu vou trazer profissionais, vou convidar profissionais para mim participar e estar aqui presente para a gente poder discutir, para a gente poder bater esse papo, contar como foi esse início, contar como que é a trajetória, contar aí as coisas engraçadas que acontecem, o que acontece também não acontece, que a vida daqui a pouco você vai contar, você vai falar tudo pra mim, cada coisa que a gente pega, né, cada coisa assim que você acaba vendo. Então a gente percebe que é uma vida ali que você, né, tá ali o tempo todo tratando.
mas que tem ali as suas dificuldades, tem os seus problemas também. Todos, né? Tem a parte engraçada, tem a parte mais que você também tem ali as dificuldades, mas que você sabe como resolver. E você Sim, vai, né? que a gente precisa tratar com um pouco mais de seriedade, né? Também. E aí o que você falou da questão da depressão, né? Muitas mulheres acabam indo por conta disso, de estar depressiva existem vários motivos pelo qual elas acabam ficando. É curioso você ter tocado nesse assunto, porque eu me doei de corpo e alma para essa profissão, né? Eu ainda relutei muito eu acabei trabalhando depois com outras coisas, né? E eu relutei muito para entrar, mas eu me enfiei de cabeça por conta de uma depressão que eu tive, né? Eu tive uma depressão muito forte, eu conto isso para poucas pessoas. Pouquíssimas clientes minhas conhecem essa história. Talvez você também, sendo uma pessoa muito próxima a mim, vai ser a primeira vez que você vai ouvir essa história. Nunca ouvi isso, porque essa pessoa alegre aqui, ó, sim, mas fala bem, conversa bem, que a gente imagina. É bem curioso, mas eu tive esse momento na minha vida, né? Eu estive em crise por 9 meses, não foi fácil. O meu marido, ele foi a pessoa, assim, mais importante pra mim nesse momento, porque meu marido não tem ansiedade, não tem depressão, meu marido é good vibes, né? Eu costumo dizer que ele é good vibes. Ele é muito, assim, muito tranquilo. Precisa, né, Gabi, também? Precisa ter um equilíbrio. É sim, assim, é importante. A gente precisa, às vezes, dessa força, né? Desse sim. empurrão. Ele é totalmente. Senão, o que acontece, né? A gente acaba metendo os pés pelas mãos. Principalmente eu, que sou muito de fazer as coisas. Eu quero um negócio, eu vou lá e pá, faço, né? E às vezes precisa ter alguém ali mais centrado que te dá uma segurada e te bota no eixo de novo, né? Porque senão você vai. Eu sou estabanada. Então eu só vou. Né? Isso também é bom porque a pessoa que pensa demais também para fazer as coisas, ela acaba deixando de viver momentos, fases na vida gostosas, importantes. Você vê que se eu tivesse deixado o medo tomar conta de mim, não tivesse arriscado nessa profissão, né, mesmo sem conhecimento, talvez hoje você estaria trabalhando, né, para outras pessoas, CLT ainda, né? Ia trabalhar de CLT, ganhando 1.300, não que não sejam empregos dignos, não é isso que eu tô falando, mas eu sempre quis mais, né? Eu venho de uma família muito pobre, como eu te falei, eu comecei na área da beleza por uma necessidade pessoal. E eu não queria só aquilo. Eu ia na casa de amigas minhas fazer trabalho escolar e eu via ali as mães se arrumando para os maridos, né? A minha mãe, ela ficou viúva muito jovem. Então, a minha mãe, ela por ter 2 filhas meninas, ela não quis se relacionar com ninguém muito por medo das coisas que a gente vê hoje em dia. Então, ela não se relacionou com ninguém. Então, eu cresci tendo como referência famílias, relacionamentos amorosos, a família das minhas amigas, né? E aí eu via ali elas se arrumando, os pais podendo proporcionar financeiramente, elas pagarem um salão para fazer uma unha, cuidar de um cabelo, né? E eu não tinha, né? Então eu via elas arrumando o cabelo, eu queria continuar fazendo unha, ali comecei com 12 anos, como eu te falei, fazia as unhas, ganhava um dinheirinho, mesmo que pouquinho ali, simbólico. Eu não era profissional, né? Nunca fui profissional. Mas, Gabi, me fala uma coisa. Você tá falando assim que você não era profissional ainda, claro, né? Que você não se sentia, mas todo mundo já te procurava. Sim, já procurava. Aí não teve aquela coisa do boca a boca ali, das meninas começarem a falar uma pra outra e começarem a ter a procura? Já é o começo, Gabi. Hoje a minha carteira de cliente é totalmente... Pra gente pra cair a ficha, né? Mas se você tá fazendo bem, você já pode se tornar uma profissional por competência. Sim. Porque você era competente o suficiente para fazer e executar aquele serviço. E então, aí, isso a vezes a gente demora para cair a ficha, né? Sim. Pra ver Demorou. quanto que a gente Bastante. É competente, que a gente é a insegurança, né? Sim, que eu costumo dizer medo. que às vezes a gente tem um medo, a insegurança, que não é legal a gente ter, que a gente precisa aprender a lidar com isso. Sim. Mas são formas que a gente... uma forma de perceber quando você faz uma coisa boa é quando você começa a ter indicação. Sim. As minhas clientes, elas são muito boca a boca. Todas, eu tenho clientes muito antigas comigo, né? Cliente de 8, 10 anos, 12 anos. Olha que bacana. E continuam vindo até hoje. Porque a gente acabou criando um laço de amizade, fideliza.
né? E aí elas compartilham momentos, e histórias. Já virou amiga mesmo. Ah, não, já é amiga pessoal. Se eu falar aqui, citar e falar que se eu não sou amiga, eu vou lá tantos anos, ela não me considera amiga. E se ela estiver te assistindo, depois você pode mandar beijinho. O pau vai torar, minha filha, depois lá, viu? Nome, não tem problema. E aí foi dessa forma. Comecei a ver as minhas amigas, né, muito novinha, se arrumando. Eu queria me arrumar. Então eu ia fazer unha, eu falava, pera, eu ia no salão com elas. E aí eu via a cabeleireira cuidando do cabelo. Eu falava, é assim que faz. Mas eu não tenho secador, eu não tenho prancha. Trabalhei, juntei dinheiro, comprei pra mim. Então eu comecei a fazer meu cabelo, eu comecei a cuidar das minhas unhas. Eu sou um pouco chata com unha, gente. Só eu cuido até hoje das minhas unhas da mão e do pé. Eu tenho muita dificuldade de encontrar um profissional, não que não tenham profissionais bons no mercado, é que eu tenho dificuldade de encontrar alguém que faça e que me agrade. E quando a gente acaba encontrando, ou elas não são tão comprometidas, tem muito isso também hoje em dia na área, profissionais que não são tão comprometidos, que não têm respeito assim com o cliente, algo que eu prezo muito. Quando eu falo nos meus cursos com as minhas alunas, eu falo, gente, principalmente, né, o respeito com a sua cliente, porque quantas vezes pessoas não me procuraram, né, procuraram o meu serviço perguntando, mas você pode me atender? Hoje eu me dou um pouquinho mais ao luxo, mas nem tanto, mas eu me dou um pouquinho mais ao luxo de não, eu não vou trabalhar determinado dia, hoje eu posso fazer isso, mas nem sempre foi assim. Você trabalha com a agenda. Sim, eu trabalho com agendamento. Eu acho que quando a pessoa trabalha com agenda, mas ela respeita dentro da agenda os horários que ela, né, tá atendendo o seu público, legal. Agora tem umas pessoas que não, que elas acabam ali deixando a cliente na mão, mesmo tendo essa agenda, mesmo tendo esse comprometimento ali que ela teria que cumprir, ela acaba não cumprindo. Exatamente. E aí eu cheguei a ouvir diversas vezes, né, de clientes que falaram, eu só vou porque eu gostei muito do seu atendimento. O pré foi muito importante ali, mesmo que por mensagem, né? Sou eu que trabalho, sou a mão de obra total hoje do meu estúdio, né? Do meu negócio. Eu que respondo mensagem, eu que faço agendamento, eu que remanejo horário, porque é uma loucura. A cliente, Gabi, não vou conseguir, preciso de tal dia, tal hora. Aí eu dependo, às vezes, se tem uma cliente marcada nesse outro dia, eu tenho que estar entrando em contato com a cliente, explicar a situação, pra trocar, tem todo um borogodó ali pra você ter todo de mexer ali nos horários pra poder dar certo. Atender ambas, porque eu pedi pra ela remanejar, às vezes pode ser que a cliente também não consiga, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive uma ótima comunicação com as minhas clientes, graças a Deus. Muito importante precisa. Até pro sucesso profissional, pra você manter essas clientes. Ter empatia, né? Às vezes eu tenho clientes que às vezes estavam indo viajar para outro estado, iam a trabalho, iam participar de reuniões importantes. Eu cheguei a atender já 6:30 da manhã, de porta fechada, porque a cliente era daqui direto para o aeroporto, né? Eu tenho clientes que esqueceram de marcar por conta da rotina corrida mesmo, do dia a dia que a gente tem, principalmente a gente que é dona de casa, né? Eu sei, você sabe. Até tarde também. Sim, e às vezes ela esquecer mesmo de marcar e, pelo amor de Deus, eu preciso, me salva. E aí salvar, né? Quem tá me ouvindo aí, minhas clientes que estão me ouvindo, elas sabem bem como é que eu tô falando delas, porque eu tenho umas aí que elas dão um pouquinho de trabalho, mas a gente faz com amor. Faz parte, porque né, faz parte. Tem o que fazer, né? Se a gente não Gabi, tivesse... agora me fala, quando foi o ponto inicial mesmo que você falou, não, agora eu vou de cabeça? Foi quando eu fiquei desempregada. Eu era CLT ainda, já não era mais recepcionista nessa loja de traje a rigor que eu iniciei. E aí eu fui pra área de promoção. Eu era promotora de vendas, né? Que foi uma profissão que eu me identifiquei também. Por quê? Eu tenho uma pequena dificuldade de lidar com... Apesar de não parecer, gente, mas eu tenho dificuldade de lidar com pessoas não que tenham um nível hierárquico ali acima do meu. Eu não tenho esse problema. Eu tenho muita facilidade. O meu problema em lidar com essas pessoas é com as que não sabem tratar a outra. Eu tenho esse problema, pessoas que não sabem falar. Eu tenho muito cuidado para falar com as pessoas, né? Inclusive até por sugestão das minhas clientes, elas falam: vai pra psicologia que eu vou virar sua paciente. Não pode, a gente não pode cuidar de paciente conhecido, né? Psicólogo. Então elas vão perder essa mamata. Eu falo pra elas: deixa do jeito que tá. Deixa eu continuar cuidando da beleza de vocês, em contrapartida vocês ganham essa sessão terapia aqui, né? Não vamos mexendo com isso, não.
Mas aí eu comecei a trabalhar com promoção. Tudo iniciou nesse processo de início de depressão, né? Eu tava uma pessoa meio que perdida no mundo aí, tentando encontrar o meu lugar, meu espaço no mundo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tô muito dona de casa. E eu não sou só isso, eu sempre trabalhei minha vida inteira. Como eu te falei, eu comecei com 12 anos, então eu sempre tive pessoas comigo, sempre indo na casa das pessoas embelezar, cuidando delas, cuidando de mim aos finais de semana, saindo com as minhas amigas, com os meus amigos, né, da época que eu era jovem. Então eu tinha uma vida sempre muito movimentada. E quando a gente casa, né, muda tudo, né, a rotina, os filhos, já não tem mais tanto tempo pra estar namorando, né, dando aquela atenção pro nosso companheiro, e aí ficou aquela rotina muito corrida. A gente acaba deixando de se cuidar pra cuidar dos filhos e do marido, porque a gente coloca outras prioridades frente, né? Ser dona de casa é isso mesmo. E aí eu acabei que eu me dediquei muito à vida de dona de casa, casada de novinha, né? E aí eu fui entrando meio que umas crises de ansiedade, depressão, enfim. Não soube lidar com aquilo, porque na época não era tão falado como é agora, né? Depressão, ansiedade, hoje tem informação. Que antes era visto como uma coisa banal. Hoje a gente já sabe que não, que isso é uma doença, tem que ser tratado e é perigoso. Sim. Mas antes não, antes ninguém dava importância. Exatamente. Depressão não é nada, não era assim que as pessoas falavam? Sim. Que isso? Vai ali, dançar, vai pular, como se você conseguisse. Né? Então tem essas questões. Sim, e querendo ou não, essa área é uma área que ela cuida, ela trata também de depressão, né? Então, às vezes pode parecer que não tá assim associado ao tema que a gente tá abordando, mas sim tá associado totalmente. Eu me curei de uma depressão através da minha profissão, né? Então, eu fui trabalhar de promotora de vendas, né? Porque eu precisava fazer alguma coisa, mesmo já tendo esse dom, porque eu já tinha descoberto esse dom, mas eu não tinha clientes o suficiente, então eu não ganhava dinheiro ainda com isso, né? As minhas clientes que eu tinha, assim, que eram fiéis, eram as minhas colegas de trabalho dessa loja que eu trabalhei, de aluguéis de trajes a rigor. Então, durante aquele período você conseguia vender, aí depois ficou mais difícil. Isso. Também, não dava, não tinha condição, né? E aí então parou. Isso foi algo que parou por um tempo na minha vida. Eu fui trabalhar como promotora de vendas, consegui um emprego, eu precisava me movimentar, eu tava muito ali parada dentro de casa, eu precisava ver gente, me comunicar. E aí eu fui, né? Era o que estava tendo ali no momento, e eu falei, vou arriscar. Eu nunca me via fazendo isso. Também foi uma profissão que eu gostei muito, né, na época, porque eu era livre, eu era solta. Então não tinha chefe pegando no pé, não tinha ninguém me fazendo muitas cobranças. Eu ia ali, eu sabia fazer o meu trabalho, eu executava o meu trabalho e acabou, entendeu? E tinha ali o dinheiro para poder contar todo final do mês, para poder cumprir as minhas obrigações financeiras que a gente tem, né? E aí começou a minha segunda remessa de cliente, também foi trabalhando como promotora. Por quê? Gabi, só um minutinho. Pega aqui pra mim, por favor. É só pra eu dar uma olhadinha aqui, mas pode continuar falando. E aí eu comecei, eu continuei cuidando das minhas sobrancelhas, continuei fazendo em mim. As pessoas continuaram vendo o meu trabalho através do meu rosto. E as minhas colegas de profissão promotoras começavam, onde você faz sua sobrancelha? Da minha casa, amada. Eu mesma faço. E elas falaram, você trabalha muito bem. Pela segunda vez veio uma outra galera falar do meu trabalho e me incentivar pra... Cara, você tem um dom, o que você tá fazendo trabalhando com isso? Vai fazer sobrancelha. E tava começando a bombar a sobrancelha, né? Nesse mercado da beleza. E aí começou aquela pulguinha a me cutucar assim, aí eu falei, meu Deus, será que eu vou? E elas começaram a pedir para eu levar o meu material, as minhas coisas de uso pessoal para as lojas. A gente fazia o nosso trabalho. E aí, quando a gente tinha uma brechinha, a gente corria pro banheiro e eu fazia a sobrancelha da mulherada. Olha que bacana. Né? Hoje a minha comadre também, se ela estiver me assistindo, ela vai se lembrar. Fiz muito a sobrancelha dela no banheiro das lojas e as outras promotoras também. Eu tenho clientes até hoje que eram promotoras que trabalhavam comigo há 12 anos atrás, 13 anos atrás. E aí, comecei, fui trabalhar como promotora e aí teve um corte. Eu acabei sendo mandada embora. Com obrigação. Deixa eu responder a Maria aqui rapidinho.
peraí. Alguém perguntou pra mim, eu acho que é Silva, se eu não me engano. Neuza querida, adoro os seus vídeos e você me fez perder o medo de trabalhar com depilação. Muito obrigada. Olha, pra você ver, né? Tem pessoas que conseguem assistindo o vídeo que eu faço a postagem, que nem é um vídeo aula, é um vídeo de demonstração, um vídeo ali de explicação, mas são pequenos vídeos, né? Que não seria uma aula mesmo, e a pessoa consegue ali perder o medo, ela consegue ter uma segurança. Perde o medo. Então, às vezes eu falo que até os vídeos que eu faço pro YouTube, eu fico muito grata, por quê? Porque muitas vezes aqueles vídeos que eu postei ali ajudou alguém, de alguma forma. Sim. Então é uma forma que eu tenho de ajudar também. É uma forma que eu tenho ali de passar o meu conhecimento. Sim, e você vê que nesses seus vídeos, né, curtinhos, como você fala, não é uma videoaula, a cliente foi lá, assistiu, perdeu o medo e arriscou. É verdade. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. As pessoas, elas precisam ousar mais, né? Sim. Se tem uma pontinha ali dentro de você, que fica ali uma vozinha interior te incomodando e falando, vai lá, que vai dar certo, você vê com essa sua seguidora, né? Agora, ela foi lá, arriscou. que eu não sei se você sabe, mas que eu conheci, que ela não tá mais aqui, mas que ela também foi incentivadora, porque ela era admiradora do teu trabalho. Ah, minha sogra, tenho certeza que você tá falando dela, sim. Ela falou pra mim, pessoalmente. Vou tentar não me emocionar, gente. Gente, vai ser um pouco difícil. Foi uma das coisas que ela falou assim. A Gabriela não sabe o potencial que ela tem. Verdade. Ela é uma pessoa assim que ela tem o dom de fazer sobrancelha e unha. Unha ela falava muito. Mas unha, a Gabriela já tinha falado isso pra mim, que era uma coisa que ela não queria trabalhar pra fazer unha, mas que outras coisas ela gostava. Isso eu lembro também que aconteceu e que ela falava e que ela incentivava muito você. Muito, inclusive ela era uma das minhas grandes incentivadoras. Quando eu saí da promoção, me vi desempregada, com contas para pagar, e eu precisava ali arrumar dinheiro para poder dar conta e ajudar o meu marido, né? A gente sempre foi muito um pelo outro. Graças a Deus nós somos um casal muito unido. Então eu tinha as minhas obrigações, eu tinha a minha preocupação. Eu nunca fui uma mulher escorada, assim, sabe? Eu nunca esperei que, meu marido se vira. Não, a gente sempre correu junto. E aí eu me vi desempregada e tendo esse dom, né? Eu falei, por que não? E a minha sogra, né? Ela vai entrar na história agora. Ela começou a divulgar o meu trabalho. Então ela vem fazer em mim. E aí ela começou a divulgar meu trabalho. Então foi inicialmente para as vizinhas, para as pessoas conhecidas. Eu atendi bastante pessoas assim da região mesmo, onde a gente mora aqui. E hoje não são minhas clientes mais, né? Eu tenho ainda algumas que são fiéis, eu tenho clientes que, né, vou até citar um nome aqui, não sei se ela tá me assistindo, mas a Tainá Cristina, ela tá comigo há muitos anos, assim, eu acho que há uns 12 anos, por aí. Nossa. E ela é vizinha, né? Ela mora na rua de baixo. Eu tenho outras pessoas aqui pra citar, mas ela ainda tá comigo. E ela não me abandona. Passa o tempo que passar, não mexe na casa dela. Ela é muito fiel. Ela fica cabeluda. Se eu cair de cama, fico doente, veio o Covid, fiquei mal. Não fez com ninguém, mas não deixou de continuar sendo minha cliente. Ela continua comigo até hoje. O trabalho quando a gente sabe que foi reconhecido. Sim. Né? É o reconhecimento. Ser reconhecida na sua profissão. É gratificante, assim. É, demais. E aí a minha sogra começou esse boca a boca, a divulgar. Eu fazia nela e ela ia se exibir na rua, porque a minha sogra era... Gente, ela era muito exibida. Muito. Você sabe disso. Sim. Né? Eu me recordo, assim, situações onde ela compra uma roupa nova e ela tinha que tomar banho, colocar a roupa pra ir na padaria buscar o cigarro dela. Ela era muito exibida. Então, quando ela se arrumava, que ela tava com a autoestima muito vaidosa, muito. Minha sogra era muito. E muito linda, né? E aí ela se arrumava, ela queria mostrar. Não era diferente quando eu fazia algo nela. E aí eu fazia a sobrancelha dela, ela ia se exibir no meio da rua, desfilar a beleza dela. Era propaganda. Sim, ela era minha propaganda. E eu tive outras pessoas também que me incentivaram muito, as minhas amigas promotoras, que quando eu saí da promoção e eu falei, eu vou arriscar e vou fazer acontecer. Larissa Andrade tá falando com você. Melhores conselhos. Ai, inspiração, saudades demais. Ai, linda. Beijo, Lari. O pessoal tá vendo, tá aqui acompanhando. Gostoso. É isso. E aí, teve outras pessoas também que me incentivaram muito, mas a minha sogra, ela foi muito, assim, muito. Porque ela me encorajava mesmo. Eu, com medo, ela falava comigo, ela falava, imagina, menina, vai lá. Minha sogra era toda estabanada pra falar.
vai lá, vamos fazer, né? E aí comecei. Com as vizinhas, com as minhas amigas promotoras que passaram a vir na minha casa. Então, elas iam na minha casa, às vezes fazer uma visitinha, eu atendia ali na minha sala, né? Às vezes eu ia nas lojas, porque eu tinha livre acesso em algumas lojas, e aí eu atendia, né, nos refeitórios, nos vestiários, no horário de almoço. De lanche, de café. Sim, eu atendia. E aí foi indo. Depois disso, eu não tinha um espaço, eu não tinha um estúdio ainda, né? E aí eu comecei a atender em domicílio, né? A princípio, eu só atendia aqui pela região. Quando você começou a atender em domicílio, qual foi o seu maior, como que eu vou perguntar para vocês? Não é desafio, mas é a maior dificuldade que você teve na hora de atender a domicílio. Porque o atendimento a domicílio, até que depois durante a pandemia, muita gente acabou tendo esse atendimento, sim, mas a gente sabe que antes era um pouco mais fechado isso, sim, era um pouco mais difícil a gente conseguir ali divulgar e ter esse atendimento a domicílio, a não ser quando a gente já conhecesse a pessoa, né? Sim. Pra gente entrar na casa da pessoa. Quais são as maiores dificuldades? Porque você tá entrando dentro da casa, sim, tem uma família inteira ali, a cachorro, a criança. São várias situações que São acontecem, várias situações. né? E que muitas vezes a gente não espera, porque cada cliente, cada casa é uma surpresa. Totalmente. Não é? Sempre. Sempre tem algo ali acontecendo. A minha maior dificuldade, apesar disso, né, do que pode estar acontecendo quando você está entrando ali na casa, você está entrando, invadindo o espaço íntimo de uma família, né? Mas a minha maior dificuldade, a princípio, foi a locomoção. Por quê? O boca a boca, ele foi muito rápido, assim, né? Eu ainda, nesse período, eu não tinha curso, tá? Eu não tinha feito nenhuma especialização. Tudo que eu sabia foram de algumas informações que o Sandro tinha me passado a princípio. E depois algumas dicas que eu fui pegando na internet e praticando em mim. Era isso. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui. Eu quis inicialmente trabalhar com aqueles moldes, mas eu sempre percebia que ele trabalhava com palito e eu falava, cara, isso não vai dar certo. Eu comecei a fazer designer a olho. Isso foi algo que eu fui desenvolvendo sozinha e eu aprendi a ter percepção visual, olhar para o rosto da cliente, identificar aquele formato, mesmo estando ali todo bagunçado, com muito cabelo, com pouco cabelo, eu olhar e eu já desenhava mentalmente aquela sobrancelha, eu já imaginava, né, ali um formato que eu considerava apropriado para aquele rosto, com aquelas características, e eu fazia a olho. Então eu não usava molde, né? Gabi, uma coisa, a produção tá avisando, pessoal, da direção aqui, que o Instagram, a gente só consegue salvar por 1 hora. Então a gente vai dar um tchau pro pessoal do Instagram. Quem tiver aí no Instagram, vai lá pro YouTube. Vai lá, a gente tá ao vivo lá pra gente continuar nosso bate-papo, pra gente continuar nossa conversa, porque senão eu não consigo salvar aqui. Aí eu vou desligar aqui o Instagram, vou despedir de vocês, mas a gente tá esperando vocês lá. Então vai rapidinho pro Neuza Batista, lá no meu YouTube, que eu tô esperando vocês, a gente continua esse bate-papo lá. Corre pro YouTube. Beijo. Corre lá. Senão a gente não consegue salvar. Certo. Tá? Vamos lá. E aí eu comecei a fazer a olho. Eu fui desenvolvendo essa percepção visual, que é algo que eu cobro muito das minhas alunas quando eu dou curso, né? Eu ensino elas a fazerem o visagismo, as medições com paquímetro e com linha, que é algo que eu uso muito quando eu vou fazer, às vezes, uma micropigmentação numa cliente que tem uma assimetria muito grande. E a linha é perfeita, né? Perfeita, ela é muito precisa, muito precisa. Eu amo trabalhar com linha. Gosto muito. Aí a gente não tinha na época, né, esse paquímetro, linha, né, a gente tem hoje em dia. Mas é algo que eu pego muito no pé das minhas alunas. Desenvolva a habilidade visual de vocês. Por quê? Hoje em dia fala-se muito assim, elas têm um medo quando elas vão começar a fazer uma sobrancelha. Ai, que formato de sobrancelha eu faço nessa modelo, Gabi? Elas vêm me perguntar, né? Ou às vezes elas vêm com uma foto. Mas, Gabi, não tem aquelas clientes que chegam e falam assim, olha, eu quero a sobrancelha da...
Tem, já até sei o que você Luana vai falar. Piovani. Ai, Sim. eu quero da Giovanna Antonelli. Sim, não tem, Gabi. Tem Mas muito. só que o rosto da cliente Eles são distintos. Totalmente diferente. Eu costumo falar isso na depilação até, em alguns casos de sobrancelha, que o rosto da gente é único. Cada cliente é única. Sim. Tem clientes que a própria simetria dela, ela tem um pouco mais alta a sobrancelha, e se ela deixar aquela sobrancelha muito reta ou muito arqueada, vai mudar. Muda assim, muito. E isso mexe com as nossas... personalidade. Muito. Afeta as nossas expressões faciais. Porque quando a gente conversa, quando a gente fala com alguém, a gente faz gestos, né? A gente faz as nossas expressões faciais. E quando você descaracteriza muito uma sobrancelha... isso vai afetar, inclusive, nas suas expressões, né? E dependendo, se você abre demais uma sobrancelha, você vai ficar faltando informação, você fica com o olhar um pouco mais de assustado. Se você fecha muito, você deixa uma expressão mais séria, mais pesada, mais carrancuda. Elas não entendem que tudo tem ali um limite, né? Tudo ali você tem que ter cuidado pra mexer, pra não descaracterizar mesmo, não mudar muito as características. Pra não tirar a personalidade da cliente. Sim, porque exatamente isso. Muda. De uma forma que ela fica não sendo mais ela. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Sim. Uma forma brusca, assim, isso. de falar. Ela vai acabar não sendo mais ela. Uma sobrancelha muito fina. Tem pessoas que têm a sobrancelha naturalmente fina. Quando eu falo fina, né, não tô falando assim de uma linha que é sobrancelha que a gente usava há décadas atrás, né? Sim, da década de 80, 70, 80 mesmo. Na minha época, eu lembro que eu tava iniciando aí a minha adolescência, na década de 90, né, 1990, as mulheres usavam sobrancelhas extremamente finas, né? Eu lembro da sobrancelha da minha mãe. E as mulheres mesmo, as amigas delas mais velhas, sobrancelhas extremamente finas. Quando eu falo fina, não é fina nesse sentido, porque hoje em dia nem se usa mais, né? Não. Mas tem pessoas, tem mulheres, mesmo homens, eu tenho clientes homens, né? Muitos clientes homens. Eu vou falar uma coisa, eu tenho sorte, viu? Porque eu usei sobrancelha fina. Ai, que bom. Eu usei na época dos anos 80, vou te falar. Aí, graças a Deus, veio a Malu Madeira, a gente deixou crescer, e aí nasceram os fios. Porque, claro, aqui com a Gabi é show, gente, vocês não fazem ideia. Depois ela vai deixar o Instagram para quem não conhece, também para vocês conhecerem o trabalho dela lá, né? Ela vai deixar o Instagram lá do estúdio, e aí vocês anotem direitinho para que a gente consiga também fazer essa divulgação, que vocês ficam conhecendo aí o trabalho dela, sigam ela lá no Instagram, tá bom? Deixa eu só ver se o pessoal ouviu eu falando, Gabi, que aí a gente já continua, tá? Tá tudo ok. Então, vamos lá, vamos voltar. E aí, Gabi, você iniciou, quando você teve esse pontapé que você foi, eu lembrei, onde nós paramos, né? Que a gente tá aqui um pouquinho perdida. Mas quando você começou a fazer os atendimentos a domicílios, que foram as dificuldades que foram surgindo. Sim. E aí, qual foi a maior delas? A gente acaba tendo diversas dificuldades, mas a minha principal foi a locomoção, porque começou um boca a boca muito assim que eu não esperava. E aí muitas clientes que queriam que eu fosse até elas para poder fazer. E elas, né, costumam escolher o dia de atendimento, elas querem falar, você consegue vir tal dia, tal hora, né? E eu tava disponível, porque eu também não tinha tanta cliente assim, mas estava começando a ter bastante pessoas indicadas, né? E aí eu comecei a ir na casa delas, só que eu ia a princípio de condução. Às vezes meu marido me levava, eu não dirigia na época, sentia necessidade, fui tirar habilitação. Então a profissão, ela me fez dar um chacoalhão e acordar para muitas coisas na minha vida, até mesmo pessoal. Mas eu fui tirar a habilitação, compramos carro, e aí eu comecei a fazer os atendimentos em domicílio. Com o carro facilitou um pouquinho mais, mas ainda assim eu tinha muitos atendimentos no dia. Eu cheguei a fazer atendimento em domicílio, 23 atendimentos em um dia. Qual foi o atendimento mais inusitado que você teve? Sim, aquele dia. Ai, olha, tem bastante história assim pra contar, principalmente quando a gente vai na casa das clientes, né, como você falou. Eu teve um dia que eu fui atender na casa, né, de uma cliente. Ela gostava muito do meu trabalho e a mãe dela tem um bar, acho que ela tem bar até hoje, se eu não me engano, aqui no centro de Itaquera, que é onde a gente está localizada, né, assim, bem próximo aqui ao metrô, né, enfim. E aí fui fazer o atendimento lá e de repente essa minha cliente
começou a mandar mensagem para um monte de amigas dela, porque ela fazia o boca a boca do meu trabalho. E ela falou, vem que a menina da sobrancelha chegou, vem pra cá que a menina da sobrancelha chegou, né? E ela vai ficar... Começou a chegar gente. Começou a chegar gente. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu falei, meu Deus, eu não tinha levado também material suficiente, mas graças a Deus, no fim deu tudo certo. Mas eu fiz, neste dia lá, eu acho que atendi cerca de 20 clientes, só lá. Só, né? E ela não te falou que ela iria fazer? Não, só simplesmente foram chegando. A Gabi se sentiu a celebridade da sobrancelha, gente. Mais ou menos. Olha isso. Delícia. E aí eu acabei dispensando clientes, inclusive nesse dia, porque eu precisava atender outras clientes que estavam agendadas. Eu precisava ir para casa de outras clientes que tinham marcado comigo. Eu atendi muita cliente aquele dia. Os pés tem que pôr na água morna para dar conta, né? Porque você fica fazer um escalda-pé, não tem jeito. Nunca trabalhei sentada e atendendo na casa das pessoas, você atende com a condição que você tem ali, né? Disponível. A coluna acaba, sim. Tudo complicado. Né? Eu já trabalho bem mais confortável. E aí é isso, assim, essas foram as minhas maiores dificuldades mesmo, né? De locomoção, posteriormente eu comprei um carro, então ficou um pouco mais tranquilo. Né? E aí também logo você já montou o seu espaço. Logo eu montei o meu espaço também com o apoio da minha sogra. Minha sogra foi a grande apoiadora. Por quê? Furtaram meu carro. Eu fiquei sem o meu meio de transporte. Assim, foi um baque, foi um baque pra mim. Porque foi quando eu tava bombando nas sobrancelhas. Eu conquistei muitas clientes aqui pela região leste, né? Eu ia pra Itaquá, Ferraz, Vila Matilde, São Mateus. Eu ia para vários lugares fazer atendimento, tá, em Paulista, São Miguel, Itaquera, Arthur Alvim, toda a região leste, assim, eu tinha bastante cliente mesmo, porque eu acabava fazendo nas meninas e às vezes aí elas iam trabalhar e elas perguntavam quem era, ela atende domicílio, eu moro na leste, ela vai na minha casa, eu ia, né? Então eu acabei conquistando muitas clientes de diversas regiões aqui, diversos bairros aqui na região leste mesmo. E aí eu furtaram meu carro e não tinha mais como ir. Gabi, eu vou te pedir um favor. Como a gente está com esse problema no som, tá indo e voltando, sim, a gente vai finalizar. Mas eu quero que você finaliza falando que você montou já o seu espaço, sim, e que você atende. Fala para mim não, para eles, né? O Instagram, como que faz para acessar, como que faz para conhecer o teu trabalho, né? E fala a respeito do restante dos trabalhos que você faz também, porque assim eles já ficam sabendo. E a gente vai marcar um outro dia, fazer um outro Pode Mais Beleza com você, a gente fala sobre um outro assunto e a gente retoma um pouquinho depois da sobrancelha. Sim, pode a gente ser. Pode falar sobre micropigmentação. Pode ser que também. ela é fera na micropigmentação pode também. Ser também. Tá? Tá. Aí é só isso que eu queria te pedir. Não, é isso mesmo. Aí eu abri meu estúdio, senti essa necessidade de abrir, porque eu já não conseguia mais ir até elas não queriam deixar de fazer sobrancelha comigo. A minha sogra tinha um espaço, que é onde eu atendo hoje, onde é o meu estúdio, né? Fica aqui entre Itaquera e São Miguel. Aí minha sogra falou, vamos tirar essas mulheradas, porque elas começaram a vir até mim, né, na minha casa. Eu comecei a atender dentro da minha casa, eu acho que dentro de casa a gente não pode também colocar todo tipo de pessoa, né? Eu amo as minhas clientes, né? Eu tenho uma relação de amizade. Por você ter o teu espaço, isso, né? A tua intimidade. Isso, intimidade. E aí a minha sogra falou, não, vamos montar aqui. O espaço é pequenininho, mas é aconchegante, dá para eu atender todas as minhas clientes. E eu tô já nesse espaço há 8 anos. 8 anos que eu tô atendendo já. Minha vizinha, viu, gente? E aí eu tô atendendo há 8 anos nesse espaço que minha sogra cedeu, a princípio, pra eu começar a fazer os atendimentos. Precisei reformar, porque era um quartinho onde a gente guardava as tranqueiras. E tô aí, tô feliz já há bastante tempo com as minhas clientes, que não me abandonam, não largam. É uma gracinha o espaço dela. Elas fazem com outra pessoa, não gostam, volta pra cá e tá tudo certo, elas vão continuar sempre. Uma vez que fez comigo, eu já falo. Uma única vez já se tornou minha cliente. E sempre vai ser muito bem-vinda no meu estúdio. Mas para acessar seu Instagram. Meu Instagram é @estúdio Gabriela Manzoni, né? Ou pode me procurar mesmo como Gabriela Manzoni. Manzoni é com Z, com 2 Z. Z, um Z só. E no final. E no final, Manzoni. Isso. Só pra pessoa não... @Gabriela Manzoni. Isso. Estúdio Gabriela Manzoni. Né? E eu tenho só rede social mesmo no Instagram. Ela tá marcadinha também nos posts que eu coloquei. Eu vou deixar depois aqui fixado para vocês acessarem, que aí eu acho que fica mais fácil,
né? A gente vai salvar, aí eu consigo fixar e fica mais fácil também para acessar. Sim, é isso. Essa é um pouquinho da minha história. Longa, e quais os curta. trabalhos que você faz hoje? Hoje eu trabalho sozinha, né? Não tenho ninguém que trabalhe comigo, mão de obra. Então a minha mão de obra sou eu cuido da minha agenda, eu faço tudo no meu estúdio, no meu negócio. E eu faço, além do designer de sobrancelha, micropigmentação, né? Que a gente já falou aqui. E eu faço também cílios. Faço alongamento de cílios, faço lash lifting, faço brow lamination também. E aí eu já vou colocar também para fazer, já tenho curso, só preciso mesmo preparar e o espaço também. Né? A hidratação labial, né, com ácido hialurônico, aquela Hidralips, né, o lip gloss. Com a caneta. Isso mesmo. Ai, fantástico, gente. Olha, desculpa os contratempos, desculpa, por favor, pela nossa inauguração. A primeira vez é sempre assim, acontece alguns imprevistos, mas a gente está finalizando aqui com a linda da Gabi, maravilhosa. E assim, gente, a gente vai ter muito mais aí no Pode Mais Beleza. Eu espero vocês no próximo. Muito obrigada, até mais.